Abra a tua Bíblia em Daniel capítulo 3. Daniel, profeta, capítulo 3. Graças a Deus. Daniel 3, eu vou ler a partir do versículo 23. Amém? Daniel 3, 23 diz assim: E os três homens, Sadraque, Mesaque e Abidnego, caíram amarrados dentro da fornalha de fogo ardente. Em seguida, o rei Nabucodonosor, muito espantado, se levantou depressa e perguntou aos seus conselheiros: Não eram 3 os homens que amarramos e jogamos no fogo? Eles responderam: É verdade, ó rei. Mas o rei disse: Eu, porém, estou vendo 4 homens soltos, andando no meio do fogo. Não sofreram nenhum dano, e o aspecto do 4º homem é semelhante a um filho dos deuses. Então Nabucodonosor se aproximou da porta da fornalha de fogo ardente e gritou: Sadraque, Mesaque e Abidnego, servos do Deus Altíssimo, venham para fora, venham cá. Então Sadraque, Mesaque e Abidnego saíram do meio do fogo. Diga assim: saíram do meio do fogo. Os sátrapas, os prefeitos, os governadores e conselheiros do rei chegaram perto deles e viram que o fogo não teve poder algum sobre o corpo desses homens. Os cabelos da cabeça não foram chamuscados, os mantos não sofreram mudança, e eles não estavam com cheiro de fumaça, amém? Não havia cheiro de fumaça ali. Nabucodonosor disse: Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servir, a adorar um Deus que não era o Deus deles. Portanto, faça um decreto, ordenando que todo o povo, nação e língua, que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, seja despedaçado, e que as suas casas sejam reduzidas a ruínas, porque não há outro Deus que possa livrar como este. Então o rei fez prosperar Sadraque, Mesaque e Abidnego na província da Babilônia. Pai, nós temos lido a Tua palavra, e a Tua palavra é santa, Senhor. A Tua palavra é bênção, Senhor. A Tua palavra é maravilhosa. A Tua palavra, meu Pai amado, ela tem poder. E nós estamos diante do Senhor, Te louvando, Te bendizendo nesta noite. Nós estamos aqui Te agradecendo por tudo que o Senhor tem feito por nós, por tudo que o Senhor está fazendo e por aquilo que fará. E pedimos a Ti que isso se cumpra, meu Pai, em nossas vidas e em nossas famílias. Conceda-nos graça abundante no nome de Jesus. Servos valorosos, né? Existem servos que jamais vão se dobrar diante de uma ameaça inimiga. Existem pessoas que têm um compromisso absolutamente significativo e forte com Deus. O que importa para essas pessoas é agradar a Deus. Então são pessoas que buscam a vitória.
São pessoas que têm um projeto de vida abençoado. Qual que é o grande projeto? O projeto da vida deles gira em torno de Deus. O que importa para eles é servir a Deus. O que importa para eles é agradar a Deus. O que importa para eles é estarem com Deus. Esse capítulo 3 vai falar aqui de Sadraque, Mesaque, Abednego, os nomes dados para eles, pessoas que foram fiéis a Deus a vida toda, mas também, quando tiveram a oportunidade de prosperar, mesmo num país estranho, mesmo numa situação de cativeiro, ele, juntamente com Daniel e outros, tiveram ali a disposição de servir a Deus e fazer a diferença onde estavam. Quando chegou essa oportunidade, eles estavam trabalhando no palácio e no reino. Ora no palácio, ora andando pelo reino. Nabucodonosor tinha recebido ali uma interpretação de um sonho que ele teve, de uma grande estátua. E naquele sonho que Daniel revelou, a cabeça da estátua era ele mesmo. O que ele vai fazer? Ele vai fazer uma estátua depois. Quando ele recebeu aquela interpretação do sonho, ele ficou abençoado, ficou feliz, exaltou a Daniel. O ser humano é assim, né? Está bem hoje, amanhã nem tanto. Aí ele faz aquela estátua, e ele queria ali que o povo, todos, se dobrasse diante da estátua. Na verdade, ele queria que o povo se dobrasse diante dele. Ele gostava ali do Sadraque, Mesaque, Abednego, Daniel. Ele tinha um carinho especial para com eles. Mas ele fez ali a sua lei. E aqueles que não se dobrassem, seriam jogados na fornalha de fogo. Brincadeira não, hein? Fornalha de fogo não é coisa fácil. Sadraque, Mesaque e Abednego não se dobraram. Levaram-nos à presença do rei. E o rei perguntou, mas vocês não vão se dobrar? Ele falou, não vamos, rei. Respeitamos, mas não vamos. Mas aí vocês vão ser jogados na fornalha. Ele falou, olha, se Deus quiser nos livrar, Ele nos livrará. Amém? Deus é soberano, amém? Então eles falaram, se Deus quiser nos livrar, vai nos livrar. Se Ele não nos livrar, está tudo bem. Continuaremos servindo a esse Deus. O que importa é que caminhemos com Ele. A fornalha foi aquecida 7 vezes mais. E os 3 foram amarrados, e jogados dentro da fornalha. Quando eles foram jogados na fornalha, as pessoas que o jogaram morreram só com vapor. Imaginou como estava aquecido? Eles caíram dentro da fornalha. O rei lá de cima olhando, de repente ele percebe, mas para lá. Ele jogou homens amarrados. E os 3 já não estavam mais amarrados. Interessante que o fogo só queimou aquilo que era bom para os 3. Amém? Aquilo que os amarrava, o fogo queimou. Não queimou mais nada. Deus, Ele cuida de nós nos detalhes da nossa vida. Queimou o quê? Queimou aquelas cordas, as amarras. Deus quer fazer isso na tua vida. Mas de repente o Nabucodonosor percebeu que tinha uma 4ª pessoa lá dentro. E ele falou, mas eu joguei 3 lá dentro. Houve uma multiplicação. Tem 4. Tem 4 lá dentro. E essa 4ª pessoa tem a aparência dos deuses. A aparência diferenciada. E eles ficaram
passeando na fornalha. Deus não nos livra da fornalha, mas Ele passeia conosco. Ele não te livra da prova, mas Ele vai com você na prova. E se Deus está com você, a vitória é certa. Amém? Esse ano foi um ano de prova. Está acabando, né? Eu estou achando bom que acabe. Hoje é o dia 21. Daqui a pouquinho é 31 de dezembro. Para acabar esse ano. Foi um ano de prova? Foi. Foi um ano de fornalha acesa? Talvez não, mas foi, né? Para muita gente, né? Estava vendo ali o pastor Dorival, como ele passou pela fornalha, né, com o filho. O filho correu risco tremendo ali. Então, para muita gente, foi uma fornalha acesa, aquecida 7 vezes mais. Para os demais também não tem sido fácil. Mas nós vamos chegar no outro ano vitoriosamente. Amém? Toma posse dessa bênção. Toma posse. Irmãos, eu li aqui 8 versículos da palavra, resumindo todo o capítulo. Mas eu quero ministrar o teu coração nesta hora, com base em um versículo. E esse versículo 28, são palavras aqui do próprio rei. É interessante como a experiência foi singular e maravilhosa. O rei disse essas palavras sobre aquilo que aconteceu. Então não era o testemunho de uma pessoa que estava falando ali com o coração, com paixão, aumentando o que aconteceu. Era alguém que estava ali querendo ser idolatrado e que agora vai reconhecer o grande acontecimento. Ele manda os 3 saírem para fora, ele diz assim, venham para fora, venham cá. Aí eles saíram. Versículo 27 diz que os sátrapas, prefeitos, governadores, estava ali uma festa, estava todo mundo, conselheiros do rei, chegaram perto deles e viram que o fogo não teve poder algum sobre eles. Amém? O mal não tem poder sobre a tua vida. Acredita nisso. Se você crê, vai dar certo. O mal não tem poder sobre a tua vida. Os cabelos da cabeça não foram chamuscados. Quem os jogou, o vapor os matou. E os 3 saíram de lá, penteando o cabelo, tudo bem, está tudo certinho. Vamos arrumar o cabelo aqui, que nós vamos conversar com o rei. Deus é poder, amém? Os mantos não sofreram mudança, não queimou a roupa. Só queimou as amarras. Não queimou. Eles entraram com a roupa, saíram com a mesma roupa. E não havia o cheiro de fumaça. Nem o cheiro do mal pega na vida daqueles que creem em Deus. Daqui a pouco nós estamos livres disso tudo e nós não vamos sentir nem o cheiro daquilo que aconteceu. Nem as lembranças, essas lembranças ficarão para trás. Porque o nosso Deus está conosco nessa batalha. Glória ao nome do Senhor. Com base no texto, especialmente o versículo 28, eu quero ministrar. Diga assim, um livramento exponencial. Eu quis colocar exponencial, que é grande, importante, relevante, e foi mesmo, irmão. Olha, dos textos da Bíblia, olha, o Daniel lá com os leões, a situação era gravíssima, né? Leões famintos. Mas esse aqui é pior. Esse caso era pior. Alguém jogado vivo dentro de um lago de fogo. Não era um inferno, mas parecia. Aquilo aquecido 7 vezes mais. Uma situação, as pessoas eram para morrer antes de chegar no fogo. E se tocasse ali, ia ser queimadíssima. E quando o rei fez aquilo, ele queria fazer com pessoas que ele tinha até um apreço, mas para ser um exemplo para outros. Um exemplo. Mas ninguém mais fazer aquilo. Terrível. Algo realmente que chama a atenção. E agora esses homens saem dali com
toda tranquilidade. É interessante aqui, antes de ministrar mais alguma coisa, o quarto homem sumiu da história. Quando eles saíram, o quarto homem não saiu. Deus, Ele vai conosco onde e quando precisamos, amém. Pastor, eu quero ter experiências com Deus. Aí você precisa passar por prova. Pastor, eu quero ter grandes vitórias. Você precisa ter grandes embates. Quando a situação está grave, Deus entra junto. Quando a situação está favorável, Deus deixa cada um de nós receber a alegria que vem da vitória. Então entraram 3, ficaram 4 e saíram apenas os 3. Amém? Vamos lá. Um livramento exponencial. Diga assim: Deus enviou o seu anjo junto aos seus servos. Versículo 28, que eu quero usar esse versículo. Falou Nabucodonosor, que era o imperador, e disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego. Esse bendito aqui é forte. Para alguém que queria ser idolatrado, ele fala bendito. Ele está naquela hora dizendo: olha, essa estátua minha aí está por fora. Quem precisa ser louvado é esse Deus. O Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que enviou o seu anjo. Irmãos, é interessante aqui. O Nabucodonosor não conseguia definir muito bem aquela situação. Ele não conseguia encontrar ali uma explicação lógica que era comum ao rei buscá-la. No primeiro momento ele fala assim: alguém com a aparência dos deuses. E depois ele vai definir: o Senhor enviou o seu anjo. Um anjo veio do céu. Na teologia, há interpretação de que o próprio Jesus pode ter se manifestado. Deus Filho está. É uma interpretação. Mas uma coisa é certa: um ser celestial ali esteve. Vamos ficar com a palavra do próprio rei. Deus enviou o seu anjo, aleluia. Olha o rei pagão reconhecendo a linda obra que Deus fez naquele dia. Era um dia de festa onde as autoridades do reino, governador, prefeito, etc., foram convocados para a festa. Aquela festa era para exaltar o rei. Mas aquela festa serviu para exaltar o rei dos reis. E o próprio imperador, o próprio rei tem que reconhecer. Deus enviou o seu anjo, aleluia, aleluia, aleluia. Então é o seguinte: no meio da luta, Deus vai enviar um ser celestial. Quando a situação estiver apertada na tua vida, você vai levantar a mão e falar: Senhor, eu preciso de uma companhia sobrenatural. Muitas vezes os médicos aqui não resolvem, os advogados não conseguem, os psicólogos tentam, mas não conseguem também. Quando tudo estiver difícil, você não entre em desespero, não se deixe abater, não se deixe vencer, e fala: Senhor, a fornalha foi aquecida, envia o teu anjo, envia o teu anjo, envia o teu anjo. Deus envia anjo. Quando Pedro estava preso lá em Atos, lá, aquela situação grave, Deus enviou ali o seu anjo, foi lá, abriu a cela, soltou, eles saíram. Quando os guardas não viram, eles foram embora, chegaram perto do portão, o portão abriu sozinho, e o anjo sumiu. E os guardas não entenderam. E as portas da prisão, quando foram conferir, estavam fechadas, trancadas. E o Pedro estava longe. Essa é a verdade, irmãos.
Deus envia o seu anjo para te abençoar, para te ajudar. Nós vivemos no mundo, mas nós não estamos separados do céu dos céus. O Senhor está na sua glória, e Ele continua cuidando de nós, Ele continua tocando em nós, Ele continua te abençoando. Quando você sair de casa, fala assim: eu envio um anjo aqui, me ajuda a cuidar disso aqui. Envia o teu anjo a acompanhar meu filho à escola. Envia o teu anjo para estar comigo e livrar desse coronavírus. Envia o teu anjo a me proteger, Senhor. Muitas vezes Deus não envia porque nós também não clamamos, algumas vezes não cremos. E Deus não vai fazer aquilo que nós não buscamos. Mas quando nós buscamos ao Senhor, e quando nós acreditamos no Senhor, e quando nós somos fiéis a Ele, Deus envia o seu anjo, e o próprio ímpio tem que confessar. O mundo tem que entender que nós não estamos sozinhos nessa batalha, amém? Você não está sozinho nessa luta. Você não está sozinho nesse problema que está enfrentando. O Senhor é contigo. Diga para o Senhor: Senhor, envia aquele mesmo anjo que esteve com Sadraque, Mesaque e Abednego. Eu preciso, Senhor. E Deus fará isso. Ele é bom, Ele quer te ajudar, Ele quer te abençoar, e Ele está providenciando o melhor para a tua vida. Ele não desampara você por nada, pode acreditar. Eu vou dizer algo: Deus não desiste de você, amém? Diga assim: Deus não desiste de mim. E Ele não esquece você no meio do fogo. Ele vai com você, Ele te ajuda, Ele te abençoa. Deixa Deus tocar em você. Aplauda o Senhor. Um livramento exponencial. Segundo lugar, diga assim: Deus livrou os seus servos. Olha, na sequência do versículo 28, o Nabucodonosor vai dizer literalmente: Ele livrou os seus servos. Livrou os seus servos de quem? Dele mesmo. Quem tinha condenado os servos? Ele. Quem tinha feito aquela lei? Ele. Quem tinha mandado jogar o servo lá no meio do fogo? Ele. Quem mandou aquecer 7 vezes mais? Ele. Quem poderia dar um testemunho forte? Ele. Ele falou: isso aqui não tem jeito. Mas o Senhor enviou o seu anjo e livrou os seus servos, livrou. Eles estão aqui agora fora. Eu penso que Nabucodonosor se aproximou dos 3, deu uma tocadinha nele e falou: será que isso é real? Como que eles saíram? Eu estava pensando nessa palavra aqui. Eles foram jogados. As pessoas morreram que os jogaram. Aquele ali, obviamente, devia ter uma escadinha, né? Aquela escada devia estar muito quente, mas não para eles. Sobe para cá e subiram. E aquela multidão do lado de fora olhando. Irmãos, a multidão lá fora está esperando ver algo sobrenatural acontecer em nossas vidas. As pessoas estão cheias de religiosidade. As pessoas querem ver resultados. As pessoas querem ver algo sobrenatural. A simples religião não resolve a vida de ninguém. O que nós precisamos é ter uma vida com Deus, uma vida ligada com Deus, e nós precisamos andar com Ele, e nós precisamos tê-lo de uma maneira especialíssima em nossas vidas, e precisamos ter experiências. Nós não podemos viver de experiência de outros, nós precisamos vivenciar as nossas experiências. O Nabucodonosor teve essa experiência extraordinária, porque ele estava numa posição especial, ele estava num lugar de honra, mas quem foi honrado foram os servos que jogados foram da fornalha. Deus vai te honrar, amém? Deus vai te abençoar. O Senhor livra o seu servo, o Senhor livra. Quem aqui é servo ou serva de Deus? Levanta a mão e diz: eu sou. A vitória é tua. Nós vamos profetizar nesta noite vitória sobre a tua vida. Daqui a pouquinho vamos fazer novamente um ato profético abençoando você, e você será abençoadíssimo. O Senhor está do teu lado. O Senhor está aí.
Ele está com você na fornalha, Ele vai com você na morte, Ele vai com você no sofrimento. Nesse ano difícil, Ele esteve conosco. Diga a verdade, você não sentiu Deus esse ano, amém? O Senhor cuidou de nós, irmão. O Senhor tem cuidado. Algumas pessoas do nosso meio pegaram o Covid e venceram. A maioria nem pegou. Deus é conosco. Deus nos abençoa. Eu me lembro quando o pastor Dorival ligou para mim a primeira vez sobre o filho dele, ele falou assim, está difícil demais. Ele estava na fornalha, aquecido umas 70 vezes, vai. E eu falei, pastor, eu vou liberar uma palavra de bênção aqui. Teu filho vai sair dessa situação. Não, ele foi para o UTI agora, a situação dele é gravíssima. Ele vai sair dessa situação. Você não vai perecer. Você não vai aguentar perder o teu filho. A filha está morando em Londres. Você não vai aguentar perder o teu filho. E você não vai perder o teu filho. Orei com ele e falei, não vai perder. Deus enviou o anjo, ele ficou naquela UTI, mas não ficou sozinho. Deus nos acompanha. Deus nos acompanha, Deus é fiel, Deus é maravilhoso, Deus é bom. Ele sabe aquilo que precisa ser feito. Ele não deixa você, Ele está do teu lado. Pastor, o fogo está aceso, pastor, Ele está aí. Como é que eu posso saber que Ele está aí? Sinta a presença dEle. Se você perceber, Ele vai estar passeando junto com você no meio da luta. Ele está aí com você, Ele está te rodeando. E a presença dEle te guarda do fogo, te guarda de queimar aquilo que tem valor na tua vida. Você não vai ser chamuscado com esse mal. A vitória é tua, no nome de Jesus. Aplauda o Senhor. Um livramento exponencial. Terceiro lugar, diga assim, Deus valorizou a confiança de seus servos. O próprio Nabucodonosor continua falando no versículo 8. E levou os seus servos que confiaram nele. Ele está dizendo aqui, olha, esses moços confiaram demais. Quando Nabucodonosor conversou com eles, ele deu uma chance para eles. Vocês têm que se dobrar agora. Vai tocar ali a música, vocês vão se dobrar. Eu estou dando uma oportunidade. Eu poderia já decretar a condenação, mas eu vou dar uma nova oportunidade. E naquela ela falou, não, nós não vamos nos dobrar, não. Fica sabendo, ó rei, que não nos dobraremos diante dessa estátua, de nenhum estátua, nada. Se Deus quiser livrar, Ele livre. Se Ele não quiser, está tudo bem, Deus é Deus. Mas ele estava confiando, irmão. Ele estava confiando que quando eles caíram no meio do fogo, eles já sentiram a presença do Senhor ali com eles, amém? O anjo de Deus se manifesta ali. Eles confiaram. O rei queria dizer, eu não entendo como que eles confiaram no Senhor. Não era para ter confiado. Isso é contra a lógica da vida. Tem uma fornalha acesa. Eles não estão vendo Deus do lado deles. Mas aqui, eles confiaram nele, eles não confiaram em mim, não confiaram em ninguém mais. Eles confiaram nele quem é em Deus. O Nabucodonosor resume nesse versículo tudo aquilo que Deus fez. Queridos, quando nós confiamos em Deus, nós passamos pelo vale da sombra da morte, nós passamos pelo abismo, nós passamos pelo fogo, e Deus entra com providência e nos abençoa. Confia nele, e a vitória será tua. Você tem que dizer, o restante desse ano, eu vou entrar 2021 com grande vitória. Eu vou dar a volta por cima, eu vou sair da fornalha, mas eu vou sair sem nenhuma marca negativa, sem nenhuma derrota. A vitória é minha, a vitória é da minha casa. O Senhor está agindo. Nós precisamos confiar de uma maneira verdadeira. Muitas vezes nós temos uma confiança muito distante. Nós precisamos ter uma confiança extraordinária, aquela que toca o coração de Deus.
uma confiança providencial diante da luta. Nós precisamos confiar, nós precisamos aprender a confiar em Deus, e Deus vem ao nosso encontro, e Ele nos ajuda. Aplauda o Senhor. O livramento exponencial, para encerrar, diga assim: Deus honrou a fidelidade de seus servos. O restante do versículo 28 diz: pois não quiseram, olha aqui que palavra, não quiseram cumprir a palavra do rei, ou seja, a minha palavra. Eu sou o imperador, eu venci Israel, eu venci o Egito, eu venci as nações de volta, eu destronei reis, eu venci todo mundo, mas eles não me deram bola, não quiseram cumprir a minha palavra. Eu mandei, eles não cumpriram, eu dei uma chance, eles ignoraram, preferindo entregar o seu corpo, preferiram. Vamos morrer? É para morrer? Então morrer. Se Deus quiser levar, Ele vai levar, se Ele não quiser. Mas nós não vamos cometer esse pecado. A servir e adorar a qualquer outro Deus, senão ao seu Deus. Irmãos, é um texto que quem lê rapidamente vai pensar que é um anjo que está escrevendo, era um pecador. Nabucodonosor, não há nenhuma prova de conversão dele, muito pelo contrário, no capítulo posterior ele vai pastar como animal. Mas ele reconhece o que Deus fez, ele reconhece ali. Ele fala assim: essas pessoas não se dobraram, e Deus honrou. Pensa comigo agora no final dessa mensagem, aqueles três saindo, né? Alguém falou assim: um copinho de água, tudo bem com vocês? Está doendo alguma coisa? E os três, com a atenção da multidão, todo mundo que estavam ali, olharam para eles. Todo mundo que estava ali, perceberam que havia algo diferente na vida deles. Mas o rei, naquele momento, levou todo mundo a entender que era o Deus verdadeiro que fizera aquilo. Então, servos de Deus, eles são aqueles que glorificam o nome do Senhor em qualquer circunstância da vida, em qualquer momento. As coisas que eles fazem no nome de Deus são tão significativas que naturalmente Deus é exaltado. E Deus foi exaltado, Deus foi exaltado. Mas eles foram honrados. Lá no último versículo vai dizer: então o rei fez prosperar Sadraque, Mesaque e Abednego da província. Eles prosperaram. Mas o mais importante aqui é o seguinte: eles foram honrados quando glorificaram a Deus. Amém? Você quer ser honrado? Glorifica a Deus. Se você buscar glória para você, você não está glorificando a Deus. Mas quando você busca glória para Deus, você honra a Deus, você é honrado por Deus, é abençoado por Deus e vence. A situação está difícil para você está no meio dessa fornalha, deixa Deus enviar o seu anjo e te tirar de lá. Deixa Deus te ajudar. Deus está avaliando a tua situação, Deus está vendo, e Ele vai te recompensar na tua fidelidade, Ele vai te abençoar. Deixa Deus olhar para você. Se você murmurar, se você reclamar, se você falar um monte de coisa, você não terá bênção alguma. Mas se você ficar no meio da fornalha e falar: Senhor, eu sei que o teu anjo virá, e eu quero só glorificar o teu nome, você pode ter a certeza, Deus vai te abençoar de uma maneira linda, poderosa, maravilhosa, e você vai sair. O rei falou: vem para cá. Deus daqui a pouco vai dizer para você: vem para cá, sai daí, vença, entra no novo ano, entra no novo tempo, e seja mais do que vencedor. Amém? Fique de pé e aplauda o Senhor.